recebi o meu laudo agora, faz poucos meses. Já tinha sido diagnosticada como TDAH em 2020, mas agora há pouco tempo que eu peguei o meu laudo. Além de ser TDAH, eu sou mãe do Danilo, que é autista de grau 1, e também sou esposa do Tiago, que também é autista grau 1. E eu resolvi, né, sou aromaterapeuta também, e eu resolvi empreender com a Doterra justamente para ajudar mais famílias atípicas a ter conhecimento sobre o autismo e sobre o TDAH. Mas afinal de contas, então, né, para quem não sabe ainda o que é, ou quem tem dúvida, que nem o Gilson falou, muitas pessoas me procuram também relatando sintomas e falando assim para mim, Carol, será que eu sou TDAH? As pessoas elas têm essa dúvida aí, né? Então, o que é o TDAH? O TDAH, né, é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Ele é um transtorno biológico, neurobiológico de causas genéticas, ou seja, ele pode sim ser hereditário e aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas como falta de atenção, inquietação, agitação, irritabilidade, e ele é chamado às vezes de DDA, ou distúrbio de déficit de atenção. E quais são as comorbidades mais comuns no TDAH em crianças? Então, nas crianças, as comorbidades mais comuns é o TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador, que é aquela criança que ela rebate tudo o que os pais, professores, cuidadores falam. Transtorno de ansiedade, transtorno de conduta, depressão, toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, transtornos de leitura, ou seja, dislexia, por exemplo, síndrome de Tourette, que é aquela pessoa que tem tiques nervoso mesmo, né, e às vezes gagueja um pouquinho, irritabilidade, agitação, insônia, intestino constipado, entre outros. Então, esses aí são as comorbidades mais comuns do TDAH em crianças. E as comorbidades mais comuns no TDAH em adultos são ansiedade, depressão, estresse crônico, síndrome de burnout, problemas de aprendizagem, disfunções comportamentais, como a baixa autoestima, autossabotagem, perfeccionismo, entre outras. Então, aqui a gente está colocando aquelas que mais se caracterizam, mas existem muito mais, gente. E agora eu vou abrir aqui para vocês, olha só, quais são as comorbidades que mais afetaram a mim, né? Quais que mais me afetaram particularmente. Então, no meu caso, eu sofro muito com falta de foco e atenção, eu não consigo ficar muito tempo focada em algo, perda de memória recente, esquecimentos, isso daqui acaba gerando um estresse e um desgaste até mesmo em relacionamentos, porque é chato, às vezes, você falar algo para alguém, né, e a pessoa esquecer. E eu estava nesse ponto aqui. Eu perguntava alguma coisa para o meu esposo, ele me falava, dali a 5 minutos eu perguntava de novo, ele respondia de novo. Isso daí era 4, 5 vezes, até que eu já sabia que eu tinha perguntado, mas eu não lembrava da resposta, gente. Então, isso daqui gera um desgaste não só na pessoa que tem TDAH, mas em toda a família, em todas as pessoas que estão à volta. Síndrome das pernas inquietas, aí talvez tenha pessoas que falem algo como, por exemplo, mas quando eu fico nervosa, eu fico balançando as minhas pernas, será que isso quer dizer que eu tenho síndrome das pernas inquietas? Será que eu sou TDAH? Gente, a síndrome da perna inquieta, ela é diferente de quando a pessoa está agitada ou nervosa e começa a balançar a perna. A síndrome das pernas inquietas, ela acontece de um modo muito forte. Eu, por exemplo, à noite dormindo sono profundo, cansada, a minha perna, os meus pés começavam a se mexer e eu acordava por causa deles. Então, é algo assim que a pessoa não tem controle nenhum. Síndrome do pensamento acelerado, isso daí dificulta bastante, principalmente a nossa comunicação, porque a gente tenta falar da mesma forma como a gente pensa.
E quando a gente começa a pensar algo e sem concluir aquele pensamento, a gente já começa a pensar outra coisa, a gente tende a falar isso também. E isso ocasiona, então, problemas de comunicação. TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico. Então, eu sofri muito com síndrome do pânico na minha gravidez, no início da pandemia, em outros momentos da minha vida também. Pensamentos negativos. A pessoa que é TDAH e que tem pensamentos negativos, ela sempre tende a pensar nas piores hipóteses, nos piores cenários. Então, por exemplo, se tem alguém que está viajando e não atende o telefone, a gente já começa a pensar que aconteceu algum acidente. Se você manda mensagem para algum amigo, alguma amiga, essa pessoa não responde a mensagem tão logo, a gente começa a pensar que tem alguma coisa de errado, que a gente fez alguma coisa para magoar aquela pessoa, que a gente errou de alguma forma. Então, a gente costuma pensar nos piores cenários. Baixa autoestima, então eu sofro muito com baixa autoestima. Eu não acho que eu sou bonita, eu não acho que eu sou capaz, eu não acho que eu sou suficiente para aquilo que as pessoas às vezes elas fazem uma imagem de mim. Eu acho que eu não sou isso, não, né? A minha autoestima ela é muito baixa. A gente também tende a ter uma imagem pessoal distorcida, achando que a gente não é capaz, a gente acaba se diminuindo, e tudo isso daí acaba gerando uma depressão. Além disso, também eu sofro com intestino constipado, irritabilidade, já sofri muito também com acne. Quando eu falo sofro, mas é que eu sofri, porque vocês vão ver depois, tem até algumas fotinhas ali. Vocês vão ver a diferença de antes de usar os óleos essenciais e agora. Então, irritabilidade, pele com acne, né? Porque imagina os níveis de cortisol altíssimos e a gente, assim, irritado, estressado. Então, acaba que a pele da gente, a gente pode ter até mesmo uma dermatite, né? Por causa do estresse. A minha vida pessoal, profissional, financeira e espiritual estava totalmente desorganizada. Todas essas questões aqui, mas a tua vida espiritual também, sim, meu relacionamento com Deus também estava desorganizado, porque tinha dias que tinha compromisso da minha religião, da minha igreja, que eu não conseguia lembrar, né? De repente era quinta-feira, 7h30, eu não lembrava que era quinta-feira, eu achava que era quarta, terça, então, assim, tudo muito desorganizado. Sofri muito com bruxismo, oscilações de humor. Essas oscilações de humor, elas eram tão frequentes que eu cheguei a ser diagnosticada em 2020. Quando eu recebi o diagnóstico de TDAH, eu também fui diagnosticada como bipolar. Então, eu recebi um diagnóstico errado por causa dessas minhas oscilações de humor. Mas existe uma diferença entre a oscilação de humor da pessoa que é TDAH e a pessoa que é bipolar. O bipolar, ele fica um tempo, né, uma semana, meses, lá no fundo do poço, né? E depois fica lá semanas, meses na fase da mania ou euforia que a gente fala. E o TDAH não, o TDAH ele tem oscilações durante o dia, então o dia dele começa bem, de repente está tudo ruim e de repente está tudo ótimo de novo. Então essas oscilações de humor constante me prejudicavam muito. A autossabotagem, então você começar um projeto e não ir até o fim. Perfeccionismo, então ao mesmo tempo que você não consegue se organizar para fazer as coisas, quando você começa a fazer, você quer tudo perfeito demais, e aí você acaba não fazendo, fica incompleto, acaba se auto-sabotando e vira uma bola de neve. E, claro, aquilo que é um dos mais conhecidos, que é a procrastinação, e deixando para depois, ir esquecendo, não é nem por falta de vontade, a gente simplesmente esquece mesmo. Então, essas aqui foram as comorbidades que mais me afetaram. E como os óleos essenciais me ajudaram? Bom, então eu vou contar para vocês como que eu conheci a doTERRA, né? Então, bem no início ali da pandemia, eu estava com uma crise de síndrome do pânico terrível, né? Já estava 6 meses trancada dentro de casa, com medo exagerado de pegar Covid e morrer.
E a gente começou a desconfiar que o Danilo fosse autista. Começamos a usar os óleos essenciais por causa dele. Eu comprei o meu kit, foi no dia 15 de setembro de 2020, mas naquela época o Balance estava em falta no site da doTERRA e ele não vinha no kit, que seria o equivalente ao essencial para o lar. E por conta disso eu adquiri o Balance com uma pessoa que mora aqui em Cascavel. E como falava que o Balance ele era bom para síndrome do pânico e eu estava com síndrome do pânico, eu resolvi usar ele. E, gente, essa daqui sou eu. Eu fiz uma pesquisa dessa foto que ela foi tirada no dia 24 de agosto de 2020, então alguns dias antes, né? Essa daqui sou eu. Eu estava com essa camiseta aqui, que é uma camiseta com íons de prata, a máscara também. Vocês podem ver a minha tristeza no olhar, o meu desespero, o meu pavor, medo. E eu estava com um desespero muito grande, gente, um medo irreal. As pessoas passavam na minha rua, eu morava no segundo piso, mas as pessoas passavam na minha rua, do outro lado da rua. Eu tinha medo que eu pegasse Covid, que a minha família pegasse, né? Vivia com a janela fechada. Então, foi uma fase muito complicada para mim e juntou também com o diagnóstico do Danilo, que gerou bastante ansiedade para a gente. Então, comecei a usar o Balance, foi no dia 15, e vejam vocês, eu no dia 16. Ainda no dia 15 mesmo, eu chamei a minha cabeleireira em casa e falei assim: vem aqui fazer meu cabelo, porque ele tá todo desbotado, tá com cor de água de salsicha. Eu falei assim: vem aqui fazer meu cabelo. E olha, gente, embora a pele ainda esteja bem branquinha aqui, né, justamente por causa da falta de sol, mas olha a mudança de um olhar para o outro, né? Então a gente consegue ver que os óleos essenciais eles têm um efeito imediato, porque eles entram em contato com o nosso sistema límbico e em 22 segundos já está ali no nosso cérebro, nosso sistema límbico, onde a gente guarda as nossas emoções. Então é fantástico o poder dos óleos essenciais. E realmente essa mudança que a gente fez dentro de casa com os óleos essenciais, ela foi necessária. Por quê? Porque a minha saúde física e emocional, a minha vida pessoal, financeira, profissional, como eu falei antes, estavam totalmente desorganizadas. Eu precisava urgente de um suporte para transtorno de ansiedade generalizada e também para os pensamentos acelerados, né? Então, para baixa autoestima, para disposição, que eu não tinha vontade de fazer nada, e para aqueles dias que a gente tem vontade de sumir e jogar tudo para o alto. Então, precisava de um suporte urgente. E essa daqui sou eu, então, no início da pandemia, com uma dermatite aí, uma acne comedogênica, aquela acne que ela vai comendo a pele, tá? Ela coça muito, não tem como você não mexer, porque ela coça, gente, sabe? É terrível. Eu fiquei mais ou menos uns 6 meses com o rosto assim. Quem me conhece, se tem alguém aqui que me conhece, viu, presenciou que eu estava com esse problema aqui. Eu estava com problema de taquicardia também. Tive que fazer vários problemas, tive que fazer vários exames do coração. Graças a Deus não deu nada, era questão emocional. Aqui foi apenas uma das vezes, mas tinha dias que os meus batimentos chegavam a 160. Então, assim, algo que foi assim muito forte para mim. Foram 2 anos ali, 2020, 2021, que eu perdi minha avó também, mas já estava usando os óleos essenciais, mas foram muito tensos para mim. E agora, então, eu vou mostrar para vocês aqui como que alguns óleos essenciais me ajudaram, né? E eu trouxe por primeiro aqui um daqueles que eu achei que é o mais importante, que é o copaíba, né? Eu vou falar um pouquinho aqui do copaíba e o nosso sistema endocannabinoide. Então, o nosso cérebro, ele possui o sistema endocannabinoide, que é um importante aliado da regulação e do equilíbrio de uma série de processos fisiológicos no nosso corpo. Entre outras funções, o sistema endocannabinoide, ele oferece as condições naturais para que o nosso organismo se favoreça de propriedades terapêuticas de canabinoides no enfrentamento de uma série de doenças, patologias e transtornos.
Então, os endocannabinoides e os seus receptores, eles se encontram espalhados por todo o nosso corpo, nas membranas celulares do nosso cérebro, nos órgãos, nos tecidos conjuntivos, em várias das nossas glândulas e células do nosso sistema imunológico. E quando esses receptores canabinoides no nosso organismo, eles são estimulados por canabinoides, uma variedade de mecanismos fisiológicos ocorre. E esse sistema endocannabinoide, ele é responsável por regular processos fisiológicos como o apetite, a dor, a inflamação, a termorregulação, a regulação da nossa temperatura, a nossa pressão intraocular, as nossas sensações, né? E para quem é TDAH, para quem é autista, existe uma grande chance dessa pessoa ser hipersensível a sons, luz e vários outros estímulos aí. Controle muscular, equilíbrio de energia, metabolismo, qualidade do sono, resposta ao estresse, motivação, recompensa, humor e memória. Então, o nosso sistema endocannabinoide, ele é responsável por fazer a regulação de tudo isso aí. E a maconha, que é a cannabis sativa, ela contém princípios chamados de fitocannabinoides, que é o CBD e o THC, que eles atuam em patologias neurológicas como TDAH, depressão e autismo, sem falar outras como Alzheimer, Parkinson. Mas a grande questão dos canabinoides, do extrato da maconha, que é o canabidiol ou CBD, é a sua pureza e a sua qualidade. Pois além do CBD, tem o THC que a gente viu ali antes, né? Que é o tetrahidrocanabidiol, que é uma substância psicoativa que provoca efeitos adversos, dependência e tolerância. Mas esses mesmos efeitos curativos, então aqueles efeitos que a gente viu que são curativos, que são encontrados na cannabis, eles podem ser alcançados com o uso dos óleos essenciais ricos em beta-mirceno e o beta-cariofileno. E a copaíba da doTERRA, ela contém 63,91% de beta-cariofileno. Então, olha só que fantástico isso daí. E esse beta-cariofileno, ele penetra na barreira hematoencefálica, que são as camadas que protegem o nosso cérebro, estimulando os receptores CB1, predominantes no SNC, que é o nosso sistema nervoso central, né? Que é o cérebro, hipocampo e córtex frontal. Já os receptores CB2, eles predominam nos nervos periféricos e outros órgãos do nosso sistema imunológico e nas nossas glândulas. Então, como o CBD, né, que é o canabidiol, que é o extrato ali da maconha, ele age mais sobre os receptores CB2, então esses órgãos estarão também sujeitos aos efeitos indesejáveis do THC, que seria ali, então, como a gente viu, a tolerância, né? Ou seja, cada vez tem que aumentar mais a dose, e até mesmo ali a dependência química dele, né? Então, por isso, cada vez mais famílias atípicas, bem como neurologistas e reumatologistas, têm optado por tratamentos alternativos como aromaterapia, incluindo aí o óleo essencial de copaíba. E por quê? Porque o óleo essencial de copaíba, ele possui 200 vezes mais canabinoides do que o próprio canabidiol. Olha só que interessante isso, né? Então, às vezes a pessoa, ela quer se beneficiar do efeito terapêutico ali da cannabis, mas junto vem todos aqueles efeitos adversos, enquanto a copaíba, que ela, então, ela é rica em beta-cariofileno e ela também é rica em humuleno. O que acontece com a copaíba? Ela não possui esses efeitos adversos e, ao mesmo tempo, ela possui 200 vezes mais canabinoides do que a própria maconha. Olha só que interessante, né? E entre os benefícios do óleo essencial de copaíba estão, então, o alívio da dor crônica, estimulando respostas analgésicas, o efeito sedativo, relaxante, neuroprotetor, então excelente para qualquer pessoa que tem um problema neurodegenerativo ou qualquer transtorno neurológico.
Ela também tem um efeito anti-inflamatório, antioxidante e imunoestimulante, ou seja, aumenta a nossa imunidade, auxilia na produção de dopamina, melhora o nosso foco e concentração, bem como aumenta a memória recente e diminui os sentimentos de esquecimento e perda de memória. Aumenta também a empatia, então, algo que é muito difícil para uma pessoa que é TDAH e até mesmo para autistas, é ter empatia. É algo muito difícil, a gente tem que se esforçar bastante para ter empatia pelos outros. Às vezes a gente não consegue entender a situação que o outro está passando. E a copaíba, ela ajuda muito nessa questão. Por isso também ela melhora os relacionamentos, ajuda no sono, estimula ou ativa a nossa imunidade e contribui para uma melhor qualidade de vida. Outro óleo que me ajudou muito também foi o Elevation. Então, o Elevation, como o próprio nome fala, né, eleva o nosso humor, mas não só isso, gente. Então, o Elevation, ele promove um humor positivo e sentimentos de confiança. Ele combina os aromas florais e alegres da lavandina, lavanda, melissa, ylang-ylang e osmãos com tangerina, amires, salvia esclareia, sândalo havaiano, ruúde, que é muito importante para problemas emocionais, e o murta-limão. Então, ele promove sentimentos de autovalorização, de confiança, autoestima, melhora a autoestima, mas enquanto isso também ele ajuda a diminuir sentimentos de inquietação. Então, ele serve tanto para aqueles momentos que a gente não está se sentindo bem, que a gente está para baixo, que a gente está desanimado, sem vontade de fazer nada, quanto também se a gente estiver muito agitado, se estiver muito acelerado, batimento cardíaco muito rápido, ele também ajuda a gente a se acalmar, ajuda a gente a relaxar, e ele é um óleo que eu sempre tenho na cabeceira da minha cama, não fico sem, porque já teve muitas noites que ele me ajudou a relaxar. Também tem o frankincense, que é um óleo essencial que eu também não vivo sem, e aqui em casa não pode faltar de modo algum, porque o Danilo faz uso diário do olíbano, né? E o frankincense e o olíbano, para quem não conhece, se tem alguém aqui que é convidado, é a mesma coisa, ok? E o olíbano, ele é um óleo essencial tão importante, né? Ele é feito de uma resina, e ele é um óleo essencial tão importante, de um valor tão grande, que o próprio Jesus Cristo, ele ganhou o olíbano quando ele nasceu. Então, entre os presentes que Jesus ganhou, estava... Opa, tá queimando minha lâmpada aqui. Se queimar, já vou chamar meu esposo aqui, gente. Então, entre os presentes que Jesus ganhou, estava a mirra, o ouro e o olíbano. E ele promove sentimentos de paz, relaxamento, satisfação e bem-estar geral. Diminui sentimentos de inquietação, agitação, irritabilidade, medo, pânico. Ele alivia na tensão corporal e me ajudou muito, porque a pessoa que ela é TDAH, ela tende muito a ter enxaqueca, porque imagina, o pensamento acelerado, o corpo com uma tensão ali, né? Então, eu sofro muito com enxaqueca. E eu uso bastante o olíbano aí para enxaqueca. E eu posso dizer para vocês que, além de ter diminuído bastante, né, as minhas dores, a frequência com que eu tinha as enxaquecas também, assim, olha, gente, melhorou muito. Ele também desacelera a nossa respiração, os batimentos cardíacos e desacelera os pensamentos também, fazendo com que a gente acabe ficando mais tranquilo. E olha só que interessante, eu falei para vocês ali que uma das comorbidades, né, que mais me afetava também é a baixa autoestima, né? E o frankincense, ele ajudou também, por quê? Porque ele melhora a pele e ele trata a acne. Para quem não sabe, ele tem um poder bactericida muito grande, ele é rico em estrogênio. E isso acaba matando as bactérias da nossa acne, né? Porque muitas vezes a gente tem acne que são bactérias ali. Então, ele me ajudou bastante a tratar minha acne e melhora as linhas de expressão, que também foi algo que eu notei bastante diferença. E tem aqui, então, o Balance, né? Que é aquele olhinho que eu falei.
que foi o primeiro que eu usei esse mix maravilhoso aqui, que é uma mistura perfeita de abeto, roúde, olíbano, tanaceto azul, que é o Plutance, né? A camomila azul, que é a camomila alemã azul, todos eles diluídos no óleo de coco fracionado, que oferece um aroma que promove tranquilidade e relaxamento. Ele alivia sentimentos de medo e estresse, ajuda a ter uma noite tranquila, de sono reparador, sabe? Mesmo quando os problemas do dia a dia da gente são tão grandes que parece que a gente não vai conseguir desligar, não vai conseguir relaxar, mesmo nesses momentos o balance ele me ajuda e muito. E eu vou falar aqui para vocês, eu passei 18 anos tomando Rivotril, gente. É muito tempo. Eu só parei de tomar Rivotril na minha gestação e durante a lactação. E já fazia muito tempo que os médicos vinham pedindo para eu parar de tomar o Rivotril, porque ele, além de ele causar dependência, ele mata os nossos neurônios, né? Eles colocam o remédio na vida da gente, depois eles querem tirar o remédio da vida da gente, né? Então, eles já fazia anos que eles vinham pedindo para eu parar de tomar, porque estava destruindo os meus neurônios, mas eu não conseguia de jeito nenhum. E o balance, justamente o balance, foi o que me ajudou, então, a fazer o desmame do Rivotril. E agora já faz mais de um ano que eu não coloco nenhuma gotinha de Rivotril na minha boca. Hoje eu durmo apenas com o balance, e inclusive ele está aqui, né? Porque antes de eu começar aqui o treinamento, eu estava bastante agitada, assim, ansiosa, então ele me ajudou aí. Outro óleo que eu gosto muito de usar é o Citrus Bliss. Eu sempre indico o Citrus Bliss e o Motivate, mas como eu sou TDAH com hiperatividade, né, que tem o TDA, que é o transtorno de déficit de atenção, que é sem hiperatividade, e tem o TDAH, que é com hiperatividade. Então, como eu sou hiperativa, nem sempre eu consigo usar o Motivate, né? Às vezes ele acaba me deixando mais agitada. Então, o Citrus Bliss para mim é uma excelente saída. Ele combina os benefícios dos óleos essenciais cítricos, né? Então, a doTERRA ela juntou aí a laranja selvagem, limão siciliano, toranja, mandarina, bergamota, tangerina e clementina, né? E ele tem um toque suave de absoluto de baunilha, então ele é maravilhoso. Ele melhora o humor, a criatividade, auxilia na disposição. Quando eu tô muito, muito desanimada, eu pego, só estico a mão assim no difusor, coloco umas 4, 5 gotinhas do Citrus Bliss, coloco um pouco de água, ligo o difusor. Gente, quem coloca Citrus Bliss no difusor não consegue ficar deitado muito tempo, não. Não tem como você não acordar. Você vai lá e acorda. Você vai lá, levanta e começa a fazer as coisas que tem para fazer. E eu sempre costumo falar que ele é um misto de sol com alegria dentro de um frasco de vidro âmbar. Então, sabe aquele dia que tá chovendo, cinzento, parece que tá tudo triste, você pega e coloca ali umas gotinhas no difusor do Citrus Bliss, parece que tem até sol dentro de casa. É uma maravilha esse óleo aqui. Se você não tem, olha, é uma sugestão minha aqui que você vai amar. E aqui, então, né, para quem achou que talvez eu viesse falar apenas de óleos essenciais no TDAH, e esse sistema, que é o sistema MetaPower, foi algo assim que eu falo para as pessoas abertamente que existe uma Carol antes do MetaPower e existe uma Carol depois do MetaPower. Então, quando a gente foi para a convenção agora em maio, um dos meus maiores medos era de não conseguir prestar atenção na convenção por causa do TDAH. E graças a Deus que o lançamento, né, ele foi justamente no primeiro dia, o que me ajudou a aproveitar os outros 2 dias intensamente, porque é uma diferença incrível, gente. Então, vou começar aqui falando do Advantage, que é o nosso colágeno, né? Então, o colágeno, ele promove o envelhecimento biológico saudável e melhora o tempo de vida com saúde.
Então, além disso, né, o que que acontece? Ele melhora a nossa aparência. Então, para uma pessoa que ela tem uma baixa autoestima, ajuda bastante. E além disso, também ele melhora as nossas funções cognitivas. O colágeno, sim, o colágeno ele melhora as nossas funções cognitivas. Aí nós temos o Metapower Aromas Naturais, né, que são o nosso óleo e as cápsulas, né, que promove energia e disposição, melhora o nosso humor, foco, atenção e criatividade. Então, ele tem uma proporção balanceada, protegida por direitos autorais, que consiste na toranja, limão siciliano, hortelã-pimenta, gengibre, casca de canela. Então, gente, como já tem o hortelã, pimenta no Metapower, antes eu fazia mais uso do Motivate, né? Então, como já tem o hortelã, pimenta no Metapower, hoje eu não preciso usar o Peppermint ou então o Motivate, né? Eu já pego e já uso direto o Metapower aqui. E a fibra, gente, o que que é essa fibra aqui? Eu fiquei encantada quando foi explicado sobre a fibra na convenção, mas eu não imaginava que ela ia me ajudar tanto assim. Mas ela me ajudou demais. Gente, essa fibra aqui do Metapower, ela contém pré-bióticos que alimentam o microbioma intestinal, melhora o funcionamento do nosso intestino, né? E para quem não sabe ou nunca ouviu falar, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, ou seja, se o nosso intestino funciona, a nossa vida funciona. Se o nosso intestino não funciona, a nossa vida não vai para frente. Então, o nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro e tem pessoas que dizem que ele é o principal ainda. Então, a nossa fibra, ela é rica em vitaminas do complexo B. Essas vitaminas aí, elas trabalham em conjunto para promover o sistema imune e o cérebro saudável, para proteger os tecidos nervosos contra a oxidação, aumentar a nossa memória e isolar as células nervosas. Olha só quanta coisa importante que faz essa nossa fibra, né? Então, o complexo B, ele ajuda na produção de neurotransmissores como, por exemplo, a dopamina e a serotonina. A serotonina, ela é o neurotransmissor da felicidade, né? Que faz a gente se sentir bem, né? E, inclusive, muitos medicamentos aí para depressão, eles ajudam, então, na produção de serotonina para pessoas que têm uma baixa produção aí. E a dopamina, né, que é a nossa fibra, ela ajuda o nosso organismo a produzir a dopamina de forma natural, através do complexo B. A dopamina é um neurotransmissor que desempenha um papel na regulação das nossas funções cognitivas, que são afetadas pelo TDAH, como, por exemplo, a memória, ânimo, humor, atenção e aprendizagem. E os níveis de dopamina, eles podem alterar o nosso humor, pode alterar a nossa atenção, a nossa disposição e a nossa energia. Por exemplo, os baixos níveis de dopamina incluem perda de prazer em coisas que antes a gente achava agradáveis, falta de ânimo e apatia, indecisões, olha só, até nisso, né? Se você passa por muitas indecisões, não é uma pessoa que não consegue tomar decisões, vive indecisa, olha como a fibra pode ajudar você. Ela também ajuda na regulação do sono, a dopamina, né? Pois a dopamina regula os níveis de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, olha, você que não consegue dormir direito, saiba que então na nossa fibra tem o complexo B, que vai ajudar a produzir a dopamina, que regula os níveis de melatonina. Então, olha a importância de uma fibra. Eu nunca imaginei que uma fibra fosse fazer tanto assim na minha vida, mas hoje eu tenho noção e posso compartilhar isso com vocês. Além disso, gente, uma dieta rica em fibras, ela melhora a nossa função intestinal, que está diretamente ligada ao nosso humor. Vocês já ouviram falar do termo enfesado? Ah, fulano está enfesado. O que significa enfesado? Né? Se você procurar no dicionário, o termo enfesado, ele significa irritado,
irado. Então, aquela pessoa que ela tá irada, né? Mas a origem do termo enfesado vem da palavra fezes, gente. Então, significa que a pessoa está com o intestino cheio de fezes. Então, olha só, e não é à toa, né, que tem uma ligação, porque realmente, vocês já perceberam que um bebezinho, quando ele não consegue fazer o número 2, ele fica irritado, fica nervoso, fica choroso, né? Quando a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a mascarar isso daí. Então, a gente aprende a se comportar de uma forma com que mascara isso daí. Mas, no fundo, a gente sempre fica com o nosso humor alterado. Então, quando a gente não tem a nossa função intestinal regulada. E o intestino que funciona bem, ele faz parte de uma pessoa bem-humorada. Então, gente, eu quis compartilhar com vocês alguns dos produtos que eu estou usando aqui para ajudar no meu TDAH, né? E talvez você esteja pensando aí como adquirir os produtos, né? Talvez você tenha gostado aí desse treinamento, dessa classe, talvez você esteja pensando como adquirir os produtos. Gente, então, para adquirir os produtos da Doterra, você tem que pedir através de alguém, né, que trabalhe com a Doterra. Então, não tem como você ir lá no site e comprar sozinha, assim, simplesmente do nada. Então, fale com a pessoa que te convidou aqui para a classe, né? Essa pessoa, ela lembrou de você, ela teve o carinho, ela teve a lealdade de mandar para você o link para você estar aqui assistindo. Então, converse com a pessoa para ela te ajudar a escolher os melhores óleos essenciais que existem aí, que podem tratar tanto o TDAH, quanto ao autismo, melhora muito a nossa qualidade de vida.